Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Que alegria nós podermos estar aqui reunidos, né? Mesmo que dessa forma. Alguns de nós aqui na igreja, outros nas suas casas. E quando eu penso nisso, eu me recordo daquela pergunta que um determinado dia uma moça fez para Jesus: Jesus, qual é o lugar certo de prestar culto a Ti? Qual é o lugar certo da verdadeira adoração? E Jesus, ele naqueles dias declarou que não existia um lugar certo, mas existia uma maneira certa. E tinha a ver com a motivação, tinha a ver com a entrega do nosso coração. Então, independente, meu irmão, se você não pode hoje, nós, diante dessas circunstâncias, nos últimos dias, temos evitado nos reunir. Mas independente disso, querido, nada pode impedir o teu culto. Aliás, nada poderia ou deveria impedir o teu culto. Então o convite que eu faço para você nesse instante é que juntos possamos prestar um culto ao Senhor de todo o nosso coração. Foi essa a resposta de Jesus para aquela mulher. O lugar ele não é tão importante, mas a motivação ela é importante. A reverência ela é muito importante. Por isso mesmo, na sua casa, eu quero te convidar nesse instante a você colocar a sua vida diante de Jesus, porque nós estamos no momento de culto ao Senhor. E Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso culto. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus, comece a cultuar a Deus na sua casa. Erga suas mãos para o alto, engrandeça o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, e é sobre o nome de Jesus que nós nos reunimos. Pai, nós te exaltamos e te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de podermos prestar culto ao Senhor, Pai. Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de promessas, ó Deus, e nós temos uma aliança contigo, Deus. E nessa aliança, Pai, nós reconhecemos a Tua bondade, o Teu cuidado, a Tua fidelidade, Deus. E por isso nós nos reunimos para cultuar o Teu nome, Deus. Que em cada casa, Deus, que em cada visualização, ó Deus, desse culto, o Senhor seja adorado, o Senhor seja exaltado, Deus. Porque o Teu nome é grande, Deus. Tu és inigualável, Deus. Tu és incomparável, Pai. Não há um Deus semelhante a Ti, não há Deus comparável a Ti, Deus. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus semelhante a Ti, aleluia, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, Deus. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós descansamos em Ti, Pai, e nos reunimos nessa noite para exaltar e cultuar o Teu nome e declarar: Deus, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
palavra do Senhor nos diz lá no livro de Hebreus que o justo, ele viverá pela sua fé. Mas se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem. O desafio do Senhor para os nossos dias, o desejo do Senhor, a vontade do Senhor para esses dias, é que apesar das circunstâncias, nós possamos viver pela fé, confiando no cuidado do Senhor, confiando que se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, Ele nos sustenta e Ele nos guarda. E é isso que eu quero te convidar a cantar mais uma vez, com toda a fé do teu coração, declarando: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Sabe por quê, Deus? Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Os nossos olhos estão fixos em Ti, Deus. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Deus. Socorro bem presente, Deus. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Acredite nisso, querido. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Declaramos: mais alto nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declaramos confiando em nosso Deus e em teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa é a receita para esse tempo, irmãos. Confiando em nosso Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier
faz cure, que vai Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito nos últimos dias e refletido. Talvez um dos maiores inimigos nesses dias, nas nossas vidas, tem sido muitos dos nossos pensamentos. Muito daquilo que nós temos pensado tem sido o inimigo das nossas vidas. E de alguma forma tem roubado a nossa fé. De alguma forma tem roubado a nossa expectativa, tem roubado a nossa esperança. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, de todo o meu coração. Esses inimigos que tentam te paralisar, esses pensamentos e sentimentos que tentam te amedrontar, eles precisam cair por terra. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Que os nossos olhos não estejam fixos nos nossos inimigos, nas nossas dificuldades. Foi assim com Davi. Davi nunca olhou para o tamanho do gigante. Ele diz assim: quem esse incircunciso é para afrontar o Deus dos exércitos? A nossa confiança ela deve estar no Senhor, em nome de Jesus. A nossa confiança e a nossa esperança ela não pode estar nas circunstâncias. Por isso meu desejo nesse instante é que você seja fortalecido em Deus. Que os teus pensamentos sejam renovados pelo Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso visite a tua casa e a tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Seja visitado pelo Senhor. Renove os teus pensamentos. E eu declaro em nome de Jesus: meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Acredite e declare isso. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais uma vez declaramos: meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Cantamos confiando em nosso Deus. E em teu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declara isso na sua casa, meu irmão. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Confiamos em ti, Deus. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Somente em ti, Deus, nós confiamos, Pai. Renova-nos, ó Pai. Renova o nosso entendimento, Deus. Que o Senhor trabalha. Que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Oh Jesus, descansamos na tua cuidado, o teu cuidado e na tua bondade, Pai, com cada um de nós, Deus. Aleluia. Você pode continuar orando ao Senhor. Quero que você continue agradecendo a Jesus pelos seus feitos maravilhosos, pela bondade dele. Obrigado, Jesus. Tu és real em nossas vidas. Tu és real em nossa história. Obrigado, Jesus, porque você está operando em nosso coração. Nós te damos graças por tua bondade, por tua constante fidelidade, pelo teu favor. Nós sabemos, favor esse que não merecemos, mas te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Que a graça e a paz de Jesus enche o seu coração, sua casa, sua família. Que bom que podemos estar juntos adorando a Deus, hoje com a presença do meu irmão Fernando,
Que bom que nós podemos exaltar ao único Deus que é digno de receber louvor, glória e adoração. Quero compartilhar com você a palavra de Deus, que está lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mestre das oportunidades. Vamos perceber Jesus como aquele que nos auxilia, que nos ajuda, que está próximo de nós. Marcos 7, o versículo 24 diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Amém. Queridos, Jesus foi para uma região, Tiro e Sidom, que tinha pessoas que não pertenciam à nação de Israel. Especificamente a cidade de Tiro era um sinônimo de paganismo, uma cidade que tinha uma fama terrível no Antigo Testamento. A região de onde veio a rainha Jezabel, você já deve ter ouvido falar dela. E os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. Preste bastante atenção para entender o contexto e o que Jesus realizou na vida dessa mulher. Os judeus menosprezavam os habitantes dessa região fenícia e, consequentemente, havia um reconhecimento de que nesse povo havia impureza, eles estavam distantes, separados de Deus. Entretanto, nós aprendemos que a base para nós sermos aceitos por Jesus não é uma questão de ascendência étnica ou dos nossos antecedentes, mas o nosso relacionamento pessoal, individual com Jesus é a base para nós nos relacionarmos. O que Jesus está mostrando nessa história é que, independente de qual seja a sua raça, independente de qual procedência regional você tem, o que importa é o seu relacionamento individual, pessoal com Ele. Quando Jesus foi descoberto, algo que nos chama a atenção é que essa mulher, ela foi despertada por uma situação, uma necessidade da sua casa. E a necessidade dessa mulher fez ela tomar algumas atitudes. Primeira coisa que ela fez: busca desesperada por Jesus. Perceba que Marcos nem cita o nome dessa mulher. Nós nem sabemos exatamente quem ela era. Talvez nem tiveram tempo de perguntar para essa mulher qual é o seu nome.
Provavelmente essa nem era a preocupação, porque de fato aquela mulher chegou diante de Jesus desesperada, e o que ela queria? Ela lançou-se aos seus pés, ela se prostrou diante de Jesus, ela se dobrou diante dele de forma desesperada, de forma ansiosa, reconhecendo: Jesus, eu sou dependente de ti. Essa prostração é um sinal da reverência. Esta prostração é o sinal da humilhação. Essa prostração é o sinal da dependência. Ela buscou ansiosamente por Jesus. E mais, segunda coisa que ela fez, diante de Jesus, ela clamou por sua real necessidade. Ela chegou diante de Jesus e ela foi aberta, ela foi transparente, ela escancarou a sua realidade. O texto diz que ela rogava que Jesus expulsasse o demônio de sua filha. É interessante que muitas pessoas escondem qual é o seu verdadeiro problema e escondem até mesmo de Jesus. Quantas vezes nós percebemos a resposta: tudo bem, está tudo tranquilo, estou de boa, quando na verdade aquela não é a realidade do coração. Certa vez eu ouvi um professor de seminário que era pastor de uma igreja que atendia mais de 1000 pessoas. Ele disse que ele tinha o costume de ir à porta daquela igreja e cumprimentar as pessoas, e ele disse que cumprimentava boa parte daqueles 1000 que participavam do culto. E ele disse, a maioria absoluta, 99% diziam na saída: tudo bem, pastor, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Quando ele cumprimentava, as pessoas diziam: está tudo bem. Mas a realidade certamente não era essa para todos. A questão não é querer que o outro esteja mal, não. Mas se você tem uma necessidade, busque desesperadamente por Jesus, reconhecendo aquilo que realmente você está passando. Reconheça, se o seu filho está com problema, reconheça, chega para Jesus e diz: Jesus, o problema do meu filho é sério, é grave, ele precisa da sua intervenção. Esse mesmo texto, ou essa mesma história narrada por Mateus, capítulo 15, versículo 22, diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Veja que essa mulher admitia que ela tinha uma necessidade dentro da sua casa, e diante disso, ela fez um clamor incessante a Jesus. Ela não somente buscou desesperadamente, ela não somente clamou por sua necessidade, mas ela clamou de forma incessante. O que é isso? O texto apresenta uma indagação de Jesus, ou uma colocação de Jesus. Versículo 27 diz assim: ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Entenda, meu querido, que a ilustração que Jesus fez dos filhos e do cachorrinho não é uma forma de menosprezo, mas é tão somente uma indicação da realidade que estava entre os judeus e os gentios, ou uma realidade que era conhecida dos judeus e dos gentios. Lembram que os gentios eram reconhecidos como cães, por serem ou chamados de impuros? Jesus colocou essa questão diante da mulher, e ao invés de despertar aquele mimimi, né, que talvez fosse nos nossos dias, e Jesus dissesse isso para alguém, a pessoa ia dizer: ai Jesus,
não gostei, isso lá é jeito de falar comigo. Certamente nos nossos dias muitos, Jesus, você vem falar desse jeito, até você, Jesus. Pelo posicionamento de Jesus que levou à reflexão daquela mulher. E ao invés de suscitar nela desprezo, falta de amor próprio, ao invés de despertar nela a auto-humilhação, despertou nela a fé. Porque ela disse: até mesmo os cachorrinhos comem de migalhas. Na verdade, ao reconhecer isso, essa mulher, ela está dizendo: eu admito que eu não faço parte daqueles que são. Eu admito, eu não faço parte da nação de Israel, o povo que foi eleito por Deus, o povo que tem uma aliança com Deus, mas ainda assim, com ousadia, eu busco você. E o que essa mulher estava dizendo para Jesus é: não por quem eu sou, mas por quem tu és. Não porque eu sou merecedora, mas porque tu és bondoso. Não porque eu tenho méritos na minha história, mas porque você, Jesus, é o Deus da misericórdia, é o Deus que dá oportunidades. Com essa concepção, a mulher se aproximou de Jesus e respondeu a ele, reconhecendo que Jesus poderia fazer algo por ela. Veja que os obstáculos não impediram essa mulher de chegar até Jesus. Veja que as circunstâncias contrárias não impediram essa mulher de chegar até Jesus. Até mesmo uma palavra que pode parecer dura, que pode parecer contrária, não impediu essa mulher. Mateus 15, esse texto diz que Jesus inicialmente ficou em silêncio, e os discípulos de Jesus tentavam expulsar essa mulher que estava incomodando o mestre. Ela não parou diante dos obstáculos, pelo contrário, ela buscou a Jesus. Mateus 15, 28 diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Na mesma hora, a filha foi curada. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que uma pequena fé levará a sua alma até o céu, mas uma grande fé trará o céu aqui na terra. Uma fé grandiosa faz o Senhor intervir na terra. Uma pessoa cheia de convicção move o favor de Deus, move a intervenção do Senhor. Eu pergunto para você: qual é o tamanho da sua fé? Como você tem clamado? Você tem buscado a Deus incessantemente? Há alguns dias alguém me perguntou: pastor, mas é certo? Aliás, perguntaram para minha esposa: é certo orar várias vezes pelo mesmo motivo? Meu querido, você tem a liberdade diante do teu Pai de falar, de clamar. E enquanto Ele não disser não, você tem toda a liberdade para continuar pedindo, incessantemente clamando ao Senhor. Eu olho para esse texto e eu percebo uma mãe preocupada com um filho ou com uma filha. Eu, como pai, sei que em muitos momentos orei pelos meus filhos por situações da vida deles. Aliás, essa madrugada, meu filho acordou, sabe aquele negócio, você tem que ir lá dar um chamego, um cheiro, fazer um carinho que acorda de madrugada. Você que é pai já passou por isso? Quase sempre é. Então, e quando eu comecei a passar a mão na cabeça dele, eu senti que ele fez assim, ó. Respirou fundo
e voltou a dormir tranquilo. E com a mão na cabeça dele, orei, pedindo: Jesus, enche o coração do meu filho de ti, se revela a ele. Se revela a ele, Jesus, faça ele te conhecer. Eu não sou um pai perfeito, eu não consigo transmitir o teu amor em perfeição, mas Deus, fala com meu filho. Eu orei essa madrugada pelo meu filho, pedindo isso. E eu pergunto a você que é pai: você tem desistido do teu filho? Você tem desistido de orar, de clamar, de buscar a Deus e dizer: Deus, tem misericórdia, muda a história do meu filho. Essa realidade que ele vive hoje não é o fim dele. Jesus, muda a história do meu filho. Pais, não desistam dos seus filhos, não desistam da sua família, não desistam da sua casa. Jesus é poderoso para operar de uma forma grandiosa e transformar a realidade que vocês estão vivendo. Não importa o passado de vocês, a ascendência, a região, Jesus dá oportunidades às pessoas para que elas sejam transformadas. Eu creio nisso. Eu creio. A segunda oportunidade que eu quero falar com você hoje é a oportunidade que Jesus deu na sequência desse texto de Marcos capítulo 7. Versículo 31 diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus oferece uma segunda chance para um povo que o tinha rejeitado. Entenda, querido, a região para onde Jesus foi, essa região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Era um grupo de cidades que estavam alinhadas entre si. E nessa região ficava Gadara. Você deve lembrar disso. Para quem ouviu a mensagem de Marcos capítulo 5, o endemoniado gadareno. Jesus, depois que curou, libertou aquele endemoniado, foi expulso de Gadara. Por quê? Porque os demônios foram para os porcos. E o povo daquela região enxotou Jesus. Qual foi a última experiência de Jesus em Gadara? Deixar um homem liberto, convertido como missionário, e sair daquela região após ser expulso de lá. E o que Jesus fez? Nunca mais vou voltar aqui em Gadara. Me rejeitaram. Negativo. Bondoso, amoroso e misericordioso. Jesus voltou para esta região. O mestre das oportunidades voltou para alcançar os necessitados. Mesmo que alguns o tivessem rejeitado, ele não estava focado nos que o rejeitaram, mas ele estava pronto a dar oportunidades àqueles que estavam necessitando da sua intervenção. E assim que Jesus chegou nessa região, alguns homens
lhe trouxeram um homem. Eu tenho estudado Marcos e eu acho interessante, dificilmente Marcos cita os nomes. Não sei se é porque ele esquecia, mas isso tem me intrigado no estudo de Marcos. Veja, a ênfase de Marcos não é contar quem era o fulano, o ciclano ou o beltrano. A ênfase dele é contar o que Jesus fez. Aleluia! É isso que importa. Este é o centro. Pessoas trouxeram um homem. E qual era a condição desse homem que foi trazido? Ele era surdo e mal conseguia falar. Alguns dizem que ele era gago. Possivelmente essa surdez foi adquirida durante a sua vida, porque ele ainda sabia de alguma forma balbuciar palavras que não eram compreendidas. Mas ouvir, ele já não ouvia mais. E entenda por isso que o que Jesus realizou na vida desse homem não é um protocolo para ser usado em todos os casos de surdez. Não é. Não é um protocolo, um método que tem que ser utilizado com todos aqueles que não conseguem falar direito. Não é. O que Jesus realizou foi tão somente uma expressão da sua mensagem para um homem que não podia ouvi-lo. A mensagem precisava ser compreendida antes do milagre. Entenda que mais importante do que o que Jesus queria realizar era aquilo que ele queria internalizar no homem. É por isso que assim que Jesus chegou, primeiro, Jesus tirou aquele homem e colocou-o à parte. O que significa colocar aquele homem à parte? Jesus não estava preocupado com a exposição. Jesus não estava preocupado em mostrar seu poder diante da multidão. Jesus não estava preocupado que muitos o vissem, o idolatrassem, o honrassem, o reconhecessem. Não! Jesus estava preocupado com esse homem e a condição que ele estava passando. Para Jesus, as pessoas são mais importantes. Ele não tem compromisso com ser afamado, com ser reconhecido. Ele tem compromisso em atender e cuidar vidas, pessoas. Ele colocou à parte para que aquele homem sentisse livre diante do que iria acontecer com ele. Segunda coisa que Jesus fez, ele colocou os dedos nos ouvidos. Quando Jesus agiu dessa forma, ele criou uma ponte com esse homem, um vínculo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você chega perto de uma pessoa e você toca no ombro dela, você está criando um vínculo entre vocês. Jesus, quando ele tocou nos ouvidos daquele homem, colocou os dedos tapando os ouvidos dele, Jesus criou um vínculo com ele e mostrou que percebia onde estava a necessidade dele. A necessidade era ouvir. Terceira coisa que Jesus fez. Por isso que eu digo que não é protocolo, hein? Ele cuspiu e colocou a saliva na língua do homem. O que é isso, pastor? Bom, está escrito na Bíblia. Talvez mais um motivo para Jesus ter feito esse milagre à parte. Imagine se as pessoas vissem isso, iam sair cuspindo umas nas outras, e sem entender o que Jesus estava fazendo, ia ser uma bagunça. É por isso que Jesus sabe o que ele faz, ele puxou a parte. Mas interessante é que além de tocar no ouvido que era necessitado, Jesus tocou na língua, que era o local da necessidade. Entenda, toda vez que Jesus chega perto de você, Ele sabe o que você precisa ouvir, onde você precisa ser tocado.
O surdo não ouvia o que Jesus poderia lhe dizer, mas os gestos de Jesus disseram para ele: ei, eu estou aqui para tocar no seu ouvido, eu estou aqui para tocar na língua, exatamente onde você tem necessidades. Depois disso, de tocar nos ouvidos, de tocar na língua, Jesus levantou as mãos para os céus, aliás, levantou os olhos para os céus, revelando que ele estava clamando, ansiando e buscando a ajuda do Pai. Reconhecendo, ele, o Filho de Deus, estava reconhecendo a sua dependência da intervenção do Pai. Quinta atitude de Jesus: ele deu um grande suspiro. Você já percebeu alguma vez, diante de alguém sofrido, alguém necessitado, que a gente escuta essa história da pessoa e de repente a gente diz: meu Deus, nós suspiramos, demonstrando a nossa empatia, que sentimos a dor do outro. Foi isso que Jesus, ele realizou. E por fim, ele declarou uma palavra de virtude, a palavra efatá, que significa abra-se. A palavra de Jesus tem algum poder? É uma pergunta que eu faço para você. A palavra de Jesus pode mudar alguma situação? Quando você olha na Bíblia, você percebe que todas as coisas foram criadas por intermédio da sua palavra. Você acha o céu lindo? Foi criado pela palavra de Jesus. Você acha o sol quente, maravilhoso? Foi criado pela palavra de Jesus. A lua, as estrelas, elas dão espetáculo, foram criadas pela palavra de Jesus. Você acha lindos os animais? Foram criados pela palavra de Jesus. As montanhas, os vales, os mares e os rios foram criados pela palavra de Jesus. O ser humano foi criado pelo poder dele, pela intervenção dele. Façamos o homem. A palavra trouxe o poder para que a criação existisse. Aquele que formou o homem pode emitir palavras que curam, libertam, transformam a realidade do homem. Entenda, meu querido, a doença desse homem, que era física, era tão somente um instrumento para Jesus demonstrar que ele podia mudar a realidade de qualquer pessoa. Entenda, meu querido, que Jesus, ele foi adiante na sua missão em alcançar o povo de Gadara, independente da rejeição anterior. Entenda, meu querido, Jesus, ele dá uma oportunidade para você, mesmo que ali atrás você tenha vacilado, você tenha pecado, você tenha se afastado de Deus. Eu e você temos muita dificuldade em dar a segunda chance, mas Jesus não. Jesus dá uma oportunidade para o povo dessa região conhecê-lo. E hoje Jesus está falando com você. É sim você que está ouvindo essa mensagem. Jesus está falando com você. É possível se arrepender e voltar. É possível se arrepender e viver algo novo. É possível você experimentar a restauração em Deus. Jesus
te concede a oportunidade hoje de se arrepender e viver algo diferente. A minha pergunta é: você irá aproveitar essa oportunidade? Você irá reconhecer: Jesus, eu quero você, você pode tocar em mim, você pode transformar a minha vida? Faça isso. Para um surdo que tinha dificuldade de falar, Jesus usou sinais, a aproximação, Jesus usou a mímica para que ele entendesse que estava dando-lhe uma oportunidade para transformar a sua vida. Para você, Jesus está usando essa mensagem, esse culto, para você entender, querido, que Ele quer você restaurado, transformado, vivendo de uma forma diferenciada. Depois que Jesus tocou, depois que Jesus realizou o milagre, aquele homem pôde ouvir na mesma hora e voltou a falar sem qualquer dificuldade. O milagre foi instantâneo. A demonstração do poder de Jesus foi vista por todos. E assim vai acontecer também na sua vida. Você vai ser restaurado no poder do nome de Jesus e vai se levantar para viver os propósitos de Deus. E as pessoas perceberão que por uma intervenção de Jesus, uma transformação aconteceu na sua vida e algo novo você está vivendo. Eu quero orar com você, querido, agora. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder se ajoelhar onde você está, eu quero orar com você agora. Jesus, Ele está te dando uma oportunidade, e Ele diz: olhe para o seu passado, mas não se apegue àquilo que já aconteceu. Hoje é o dia da oportunidade, da possibilidade de uma transformação. Hoje é o dia de estar em Cristo. Hoje é um dia de ser transformado. Eu quero que você ore agora, querido. Ore ao Senhor e peça: Jesus, faz um milagre na minha vida. Jesus, transforma o meu coração. Eu quero aproveitar essa oportunidade que você tem para mim, Jesus. Eu quero sim viver com o Senhor. Eu quero, Jesus, me aproximar de Ti e viver os Teus ensinamentos. Se renda diante de Jesus. Fale para Jesus: eu estou diante de Ti rendido. Eu creio no Teu poder de transformar a minha vida. Eu creio no Teu poder para transformar a minha história. Não se importe com as outras coisas, com as outras pessoas, com as palavras de outros. Não importe com as circunstâncias passadas. É hoje, é agora. Esta é a hora, querido. Você pode ser restaurado pelo poder de Jesus. Ele te alcança aí onde você está. Em nome de Jesus. Que a sua casa seja cheia do poder de Deus nessa hora. Em nome de Jesus, que o seu lar seja cheio do poder de Deus nessa hora. Comece a interceder pela tua família. Não desista dos seus filhos, comece a orar por eles. Assim, uma oportunidade para eles, eu ministro agora, em nome do Senhor Jesus, uma oportunidade para esses filhos que estão rebeldes, que estão distantes da casa do Pai. Em nome de Jesus eu ministro, pelo poder do Espírito do Senhor, quebrantamento a esses jovens, crianças, adultos, e pelo poder do nome de Jesus, uma confissão verdadeira de que Jesus é o Senhor. Fortalece, ó Deus, esses pais que estão lutando, intercedendo pelos seus filhos. Enche-os de uma fé verdadeira, para que eles vejam o teu milagre e reconheçam que a glória é tão somente do Senhor. Pai, eu oro agora por aqueles que estavam perdidos, que estavam longe de Ti, mas que ouviram essa mensagem, que hoje se arrependem
e que agora estão confessando os seus pecados. Eu oro por essas pessoas e peço, Deus, muda a vida delas de uma forma extraordinária, instantânea. Pelo teu poder, muda a história dessas pessoas. Eu clamo agora pela intervenção do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E eu te quero, e eu te busco, e eu vou subindo, e eu te quero. Aleluia. E Ele escuta o seu clamor. Certamente, Jesus está atento à realidade que você está passando. Jesus é real, Jesus é presente. Tenha essa certeza, tenha esta convicção. Meu querido, quero dar a você agora uma oportunidade de adorar a Deus. Nós aprendemos com a palavra que de diversas formas podemos adorá-lo. Eu estava pensando um pouquinho sobre a forma como Jesus tratava as finanças. Jesus, ele estabelecia uma bolsa de dinheiro ou de coletas, enfim, onde ele levava o sustento dele e dos discípulos. Em alguns momentos eles viviam a provisão porque não tinham mais nada naquela bolsa, como aquele momento em que o discípulo foi buscar aquela moeda na boca do peixe. Mas em outros momentos eles tinham algo a mais, porque lá em João capítulo 13, versículo 29, a Bíblia fala que eles tinham uma bolsa que estava com Judas, e ele estava com dinheiro ali, o suficiente para eles então se alimentarem. Quando você vai para as cartas do Novo Testamento, você vê Paulo falando em coletas entre os irmãos. Você percebe que é uma prática de Jesus e é uma prática da igreja primitiva, levantar ofertas. Para quê? Para sustento daqueles que estavam realizando a obra e também para auxiliar pessoas necessitadas que estavam no meio deles, como aconteceu em Atos capítulo 6, aquele momento em que os diáconos foram instituídos para atender as viúvas, e eles atendiam as viúvas, os órfãos, com o dinheiro que era recebido em coletas na reunião deles. Da mesma forma, eu dou a você essa oportunidade de ofertar ao Senhor. Você pode fazer a sua transferência online, ou então procurar aqueles que fazem parte da tesouraria da nossa igreja, para que eles te orientem sobre como realizar isso. Mas está aparecendo aí na sua tela
o número da conta para você transferir a tua doação. E se você deseja doar algum tipo de alimento, cestas básicas, nós também fazemos doação e entrega para as pessoas. Pode entrar em contato com a nossa igreja, nós estaremos procurando você, buscando, ou então você pode trazer aqui na igreja, e assim nós iremos abençoar outras vidas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelas ofertas, pelas doações, por tudo que o Senhor tem suprido em nossas casas. Obrigado pelo trabalho, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos concedido, e pedimos a tua bênção sobre nós, sobre a nossa saúde, que o Senhor nos mantenha firmes para seguirmos trabalhando e glorificando o teu nome. Eu oro pedindo tua graça, o teu favor sobre todas as pessoas que me escutam, que o coração delas seja incendiado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua alegria. Em nome de Jesus, abençoamos todos para serem cheios do favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus. Este é quem tu és, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto.